Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa nossa grande missão evangelizadora e passará para mais e mais pessoas. Ouviremos o Santo Evangelho que se encontram em Marcos 10, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o evangelho aqui é complexo, né? Para nós ainda no tempo de hoje, que nós temos uma tendência sempre de querer modernizar a igreja, a palavra de Deus, nós sempre temos essa tendência, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando estou celebrando um matrimônio, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olha, a igreja nos ensina a viver o processo dentro do namoro, do noivado e depois casamento. Embora o namoro não necessariamente tenha que chegar ao noivado e o noivado não necessariamente tenha que chegar ao casamento. Mas, porém, se chegar, deve ter sido um preparar-se profundamente, como pede a igreja. Ah, pode dar ruim? Tudo pode dar ruim, porque o demônio está aí para destruir. O demônio está aí para destruir. Então, nós precisamos entender que a nossa pedagogia, quando Jesus diz que o homem não separa, não separa mesmo. Se Deus uniu, o homem não separa. Ah, pode estar vivendo separar, mas não, em Deus está unido. Em Deus está unido, porque o homem não vai separar aquilo que Deus abençoou. Eu sempre gosto de dizer que não foi Deus que escolheu este homem para você, e nem foi você, Deus que escolheu você para ele. Ora, você escolheu. Eu sempre digo no casamento que eu assisto, eu digo sempre assim: olha, você veio aqui diante da igreja para dizer: Senhor, abençoe esta mulher que eu escolhi. Assim também diz para a mulher: Senhor, abençoa este homem que eu escolhi. Portanto, quem fez a escolha foi você. Você fez a escolha e quem tomou a decisão foi você. Então, isso é importante também nós entendermos. E voltamos aqui um pouquinho para o texto, quando Jesus estava nessa região, a multidão se reuniu de novo, diz o texto que reuniu de novo, e Jesus, como de costume, eu gosto muito desse pedaço aqui, como de costume, está no versículo ainda 1. Primeiro, como de costume as ensinava, como de costume.
ou seja, uma catequese constante quando Jesus estava com a multidão. Isso é importante nós percebermos aqui. E depois ele vai dizer o seguinte, que os fariseus querendo pô-lo à prova, né, querendo provocar, e colocou essa situação de divórcio. E aí Jesus diz assim, olha, o que Moisés disse sobre isso? Claro que Jesus já sabia. E aí eles dizem que Moisés permitiu dar a carta de divórcio e despedi-la. É assim que eles falam, né? Bom, mas Jesus diz assim, olha, nem do começo das coisas não foram assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então vamos de lá. O que estava acontecendo naquele tempo? O homem simplesmente tirava aquela mulher de dentro de casa, colocava essa mulher no lar que ele constituiu, depois ele despedia aquela mulher sem direito algum. Ele simplesmente não queria mais, e não dava direito nenhum àquela mulher de sobreviver, porque o homem que cuidava de tudo isso naquele tempo. Então, se tinha muitas mulheres largadas na rua, e uma mulher casada, não, o outro homem não casava com ela. Não tinha muito bem esse costume. Então a mulher realmente era um objeto, era uma coisa. Eu pego, caso e depois não quero, jogo fora, porque ela não era mais acolhida na casa dela, porque não era mais a casa dela. A casa que os pais constituíram era a casa dos pais, ali não é mais a casa dela. Então, para onde ficava aquela mulher? Então, a dureza do coração. Moisés permitiu por conta da dureza do coração. E Moisés criou lei em cima dessa permissão. Moisés criou lei em cima dessa permissão. Então, nós precisamos hoje captarmos profundamente, como um grande mistério do amor de Deus, percebermos esse chamado que Deus está nos fazendo hoje e vivenciarmos esse chamado de tal maneira que possamos, então, experimentar profundamente um olhar diferenciado para tudo isso e que nós possamos nos alegrar com esse chamado que Deus dá para o matrimônio e que possamos viver com a intensidade desse chamado, que possamos pedir a santidade do nosso matrimônio, a santidade da nossa família e que nós consigamos, obedecendo ao mandato de Deus, pedindo a Deus a santidade para que nós consigamos superar as dificuldades, superar os vários momentos difíceis e se colocar sempre na presença do Senhor. Que Deus ajude o seu matrimônio, que Deus sustente o seu matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude com o diário, que São José nos dê a graça de vivermos a santidade na vocação que Deus nos deu, que Maria Santíssima nos ajude a ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.